Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E ainda com os olhos fechados, como a oração toda foi caminhando no sentido da esperança, nós vamos fazer um caminho, o caminho da esperança, até onde a esperança encarnou-se, e onde a esperança foi real na vida da humanidade que estava perdida. O Senhor, que é a esperança, que desceu, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo, e quando mais se esvaziava, esvaziou-se ainda mais, descendo à mansão dos mortos, para resgatar o que era seu. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou à mansão da morte. Eu sou teu Salvador, não desisto de ti. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei. Sim, eu sei o que ninguém sabe, eu sei. Não te condeno, eu vim. E não te condeno, pra te eu salvar. vim pra te salvar. Te devolver a paz. Te devolver a paz. Segura minha mão. Segura minha mão. Aqui não é o teu lugar. Aqui não é o teu lugar. Segura minha mão. Segura minha mão. Eu vim te levantar. Eu vim te levantar. Seguro a tua mão. Seguro a tua mão. Eu te levo comigo. Eu te levo comigo. E onde eu estiver. E onde eu estiver. Lá comigo estarás. Lá comigo estará. Nós vamos cantar do início essa canção. Essa canção resume tudo o que eu vou falar. E é o que Deus fez e quer fazer na vida de cada um de nós. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. A mansão da morte. A mansão da morte, eu sou teu Salvador. Teu Salvador. Não desisto de ti. Não desisto de ti. Sim, eu sei. Sim, eu sei. O que ninguém sabe, eu sei. O que ninguém sabe, eu sei. E não te condeno. E não te condeno. Eu vim pra te salvar, te devolver a paz, te devolver a paz. Canta isso, segura minha mão. Segura minha mão. Aqui não é o teu lugar. Segura minha mão. Eu vim te levantar. Eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos e minhas irmãs, no princípio de tudo, era um ciclo de amor perfeito.
Como eu disse, nós vamos fazer um caminho da esperança. E nada mais do que iniciar no início de tudo. Existia um ciclo de amor perfeito. Qual era esse ciclo? Deus, Jesus, o Espírito Santo. Deus, o que ama. O Filho, o amado. E o Espírito Santo é o amor que se direciona do Pai para o Filho e do Filho ao Pai. Existia um ciclo perfeito de amor. Tudo era perfeito. Deus não precisava criar a humanidade. Tudo era perfeito. Mas nessa explosão de amor, nesse amor infinito que brotava do Pai, que se direcionava ao Filho, e esse amor que era o próprio Espírito, desse amor infinito, brotou a criação. Deus quis criar, do seu amor infinito brotou um querer, uma vontade, um desejo de Deus. E a criação foi existindo. E Deus foi criando, como nós vemos no Gênesis. A luz, o dia e a noite. E Deus viu que era bom. Depois o céu, o firmamento. Deus viu que era bom. A terra, o mar, muito era bom. Fez as árvores, as plantas, a vegetação. Isso era bom. Fez as estrelas, o sol, a lua, o cronos, o tempo. Era bom. Fez os seres vivos e todas as espécies. Deus viu que era bom. Tudo isso criado pelo infinito amor de Deus, pelo querer, a vontade de um Deus que amou desde toda a eternidade. E depois de tudo isso, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a semelhança do amor. A obra-prima da criação, a maior obra-prima da criação, que foi o homem, foi criado pelo amor infinito de um pai que amava o filho que deixava-se amar pelo pai, e nesse amor que brotou um querer, uma vontade e um desejo de Deus, o homem foi criado. Bata no seu peito e diga: eu fui criado por amor. E não um simples amor, o amor de um Deus que nos amou desde toda a eternidade, que nos quis, que nos desejou, que sonhou conosco. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Em mim existe um pedaço de Deus. Deus me ama. O ciclo de amor estava perfeito. Se no início existia o pai, amava o filho deixava-se amar pelo pai, o Espírito que era o amor, agora existe outro ser que nele existe a imagem e semelhança de Deus. Tudo estava perfeito. E ainda mais, Deus disse: ainda não está totalmente perfeito. Fez o homem dormir. E do seu lado, tirou uma costela e fez o complemento do homem que faltava à mulher. Agora tudo estava perfeito. Agora o ciclo de amor estava perfeito. Naquela trindade, agora existia outro ser, a humanidade, que voltava esse amor que era direcionado para o homem, esse amor voltava para Deus, no jardim do Éden. Tudo estava perfeito. Mas veja bem, onde existe amor, existe a liberdade. E Deus, por amar o homem, deu a liberdade, o livre-arbítrio.
Mas Deus deu esse livre-arbítrio para que nós, digo nós, mas lá a humanidade primeira, amasse a Ele. A liberdade foi dada para que o homem voltasse esse amor que era direcionado ao homem, que esse amor voltasse para Deus. Mas o homem voltou-se contra Deus, foi desobediente. Deus disse: podem comer de os frutos de todas as árvores do jardim, menos dessa. E logo o homem foi lá. A mulher e o homem pecaram. E quando o homem e a mulher pecaram, esse ciclo de amor que era perfeito se quebrou. A humanidade se corrompeu. O pecado entrou no homem. E o homem se afastou de Deus. Se afastou daquele que o amou primeiro. Daquele que pelo seu querer, pela sua vontade e desejo criou a humanidade. Criou tudo. E deixou o homem como centro de tudo. Esse homem que foi muito amado, não soube devolver o amor que tanto foi amado. Quebrou o ciclo de amor. O homem se corrompeu. A humanidade se corrompeu. O homem e a mulher são expulsos do lugar onde tudo era perfeito. Do jardim do Éden, eles foram expulsos. Não porque Deus queria, mas porque o homem usou mal a sua liberdade e por si só quis sair da presença de Deus. Pela desobediência, a humanidade se perdeu. A maior obra-prima da criação se corrompe e se afasta do seu Criador. Mas Deus, em seu infinito amor, Ele quer resgatar a humanidade. Porque na humanidade existe um pedaço dele. E se existe um pedaço de Deus em nós, Ele sempre vai nos buscar, porque nós somos pertença dele. Nós somos propriedades dele, porque em nós existe um pedaço dele. Nós somos a imagem e semelhança dele. Não tem como escapar. Em nós existe um pedaço de Deus e nós pertencemos a Ele. E foi isso que foi acontecendo no Antigo Testamento. Deus, no seu infinito amor, tenta resgatar a humanidade. E uma vez, quando a humanidade destruída estava, mergulhada em tantos prazeres carnais, numa depravação só, Deus manda um dilúvio. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus é tanta, que Deus não destrói toda a obra criada, inclusive a sua obra-prima. Deus salva aqueles que quiseram ser salvos. E mais, Deus insiste em acreditar no homem, e vai escolhendo homens frágeis e pecadores, limitados. Escolhe um velho, Abraão. Escolhe para ser instrumento de salvação para a humanidade perdida. E depois Isaac, depois Jacó, homens frágeis. E vai escolhendo. Escolhe um homem que foi rejeitado por toda a sua família, José do Egito. E em José do Egito ele tenta salvar a humanidade novamente. Mas depois a humanidade é escravizada por um faraó que era totalmente contrário e afastado de Deus. E Deus novamente, do meio do povo, escolhe outro homem frágil, Moisés. Eu vou usar esse homem para levar o meu povo à salvação. E daí, com mão forte, braço poderoso, com prodígios, milagres e sinais, Deus tira o povo da escravidão do Egito e leva ao deserto. E no deserto, Deus fala ao coração de amor. Deus tenta reconquistar a humanidade, mostrando os laços de amor
quando Israel estava ao seu lado. Lá no livro de Oséias, com laços de amor, com cordas de amor, o Senhor atraía lá no deserto a humanidade, falando ao coração, falando de amor, tentando reconquistar novamente. E quando o povo tinha sede, Deus dava água. Moisés batia com o cajado na rocha e matava a sede do povo. O povo sentia fome, Deus mandava o maná e alimentava o povo. Era o Deus que caminhava com o seu povo. Por mais que no deserto era difícil, mas Deus se mostrava presente, o Deus conosco. Deus era presente, caminhava com o seu povo. Mas o povo novamente se volta contra Deus. Deus dá mandamentos para que o povo não se perca. E dá os 10 mandamentos. Mas o povo faz um bezerro de ouro, se volta contra Deus. Deus tenta salvar novamente. E assim Deus escolhe outro homem depois que Moisés morre, Josué. Josué vai guiar o seu povo para entrar na terra prometida, Canaã. É a promessa de Deus para o seu povo, porque Deus ama. E com mão poderosa, usando de um instrumento, Josué e do seu povo conquista Canaã. Começa por Jericó, derrubando os muros de Jericó e dá a terra prometida. E vai dando vitória ao seu povo. E o povo de Deus vai vencendo os inimigos. Só que o povo começa a se voltar contra Deus novamente. E Deus vai escolhendo homens, juízes, que vão guiando o povo. E esses juízes vão sendo sinal de Deus. Depois, Deus envia profetas, reis primeiro. E vai dando reis para que governem o povo, para que o povo não se perca. E vem rei Davi, rei Salomão, muitos reis que se voltaram contra Deus. E porque o povo era tão cabeça dura, Deus, no seu infinito amor, vai enviando profetas e mais profetas, para dizer: está andando no caminho errado, volta para Deus. Inclusive os reis que se voltaram contra Deus, como Davi, Deus manda um profeta, Natã, para dizer: Davi, você está andando errado, volta para Deus. Deus te escolheu, Deus te ungiu para levar o povo à salvação. Por fim, Deus envia um profeta, João Batista, para preparar o plano principal. E na plenitude dos tempos, quando tudo estava perfeito para que o plano se concretizasse, Deus envia o seu Filho. Deus envia o seu Filho para resgatar a humanidade. Deus envia o seu Filho para resgatar o que lhe pertence. A esperança encarnou-se. Encarnou-se no ventre de uma mulher escolhida por Deus, Maria. E a esperança foi brotando no ventre de Nossa Senhora. E foi crescendo a esperança. Foi crescendo a esperança. A esperança chegou. A esperança encarnou-se. Deus quer resgatar o que lhe pertence. Mas por que ele precisou morrer? Por que ele precisou passar pela morte? Por que ele precisou passar pela mansão dos mortos? E é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje, nesse sábado santo. Ontem celebrávamos a sexta-feira da paixão, quando Cristo morre. Hoje é o sábado do silêncio, onde o Cristo foi colocado no sepulcro, mas ele não permaneceu no sepulcro. Veja bem, como eu disse, por que Jesus precisou morrer? Como eu fui fazendo esse caminho desde o Antigo Testamento, Adão, Eva, Abraão, Isaac, Jacó, José, os reis, os juízes, os profetas, João Batista,
todos esses morreram. E todos esses não entraram no céu. Onde eles estavam? Estavam na mansão dos mortos. Porque quando Adão e Eva pecaram, o céu se fechou. O homem não podia mais adentrar o céu. E todos esses que viveram até João Batista, até a morte do Cristo, esses estavam na mansão dos mortos, no seio de Abraão, na esperança de que um dia Deus resgataria a obra-prima. Não sabiam quando, mas sabiam que um dia Deus resgataria a obra criada. Por isso o Senhor precisava morrer, porque para descer à mansão dos mortos precisa estar morto. Para ir ao inferno, onde eles estavam, na mansão dos mortos, Cristo precisava morrer para resgatar a humanidade perdida. E aqui eu quero lembrar de um ícone que tem da igreja, um ícone bem famoso que retrata tudo isso. E aqui eu vou pedir ajuda. O Tomé vai deixar de ser Tomé, vai ser Adão, né? A Ana Lúcia vai deixar de ser Ana Lúcia, vai ser Eva. Esse ícone que tem no cristianismo se chama Anastasis, né? É o verbo ressurreição. É o verbo que é usado na ressurreição do Cristo. Depois vocês vão na internet e acham esse ícone, mas aqui nós vamos fazer isso. Isso. Adão e Eva, eu vou retratar mais ou menos como é o ícone. E esse mistério, o que acontece no dia de hoje, no sábado. Se nós voltássemos lá e nós pudéssemos observar o que aconteceu no dia de hoje, é o Cristo, o corpo dele está no sepulcro, mas a alma, o verbo, desceu à mansão dos mortos. E lembra que eu falei Adão e Eva, onde tudo era perfeito? Eles estão na mansão dos mortos, no sepulcro. E é interessante, eu vou pedir para os câmeras, quando eu pegar nas mãos dele, nos braços, esse é o detalhe importante. Jesus invade a mansão dos mortos e no ícone mostra isso. Ele quebra as portas do inferno, pisa e esmaga as portas do inferno. E ele segura no braço. E veja bem, ele não vai segurar na mão, porque na mão é possível escapar. Ele segura no punho. Para dizer o quê? Que a obra de salvação independe do homem, depende totalmente de Deus, depende totalmente dele, e ele não quer perder a humanidade, por isso ele segura no punho, porque não tem como o homem deixar escapar. Quando o Senhor segura no punho, Ele faz um movimento de levantar. Claro, eu fiz movimento ao ícone, o ícone está parado. Mas Ele levanta, segurando no punho para não deixar escapar, porque Ele desceu para salvar. E levanta, nesse sentido de levantar, Ele está divinizando o homem. Ele está dizendo: sai do sepulcro, porque eu não te fiz, eu não te criei para permanecer no inferno, eu não te fiz para permanecer na mansão dos mortos, eu não te criei, acorda tu que dormes, Adão e Eva, porque eu não te criei para que permaneça na perdição, mas eu te criei para a salvação e para a eternidade. Filhos e filhas de Deus, todos nós, que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus. Em nós existe um pedaço de Deus.
Em mim e em você existe um pedaço do jardim do Éden que te faz sempre ter saudade de Deus. E Deus fez isso de propósito. Te colocou dentro de você um vazio, uma sede, porque só Ele pode saciar essa sede. Só Ele pode preencher esse vazio. E Ele vai até o fim da tua vida tentar te resgatar. Seja onde for, Ele vai tentar. E quando Cristo segura no punho de Adão e no punho de Eva, atrás deles, no ícone, estão os reis, rei Davi, rei Salomão, os profetas, os juízes, João Batista apontando para o Cristo, dizendo: é Ele o Salvador, e toda a humanidade. E veja bem, aqui existe um detalhe: quando o Cristo desce à mansão dos mortos para resgatar, Ele não resgata todos. Lembra de uma vez que Jesus contou uma parábola do pobre Lázaro e do rico? Que existia um abismo que não podia nem quem estava do lado do seio de Abraão ir lá dar uma água ao rico que estava no fogo do inferno. Quando Cristo desce à mansão dos mortos, Ele resgata os justos, aqueles que durante toda a obra de salvação, todo o caminho de salvação, permaneceram fiéis a Deus, mesmo em meio às fraquezas e limitações, buscavam a Deus. O Cristo desceu à mansão dos mortos e salvou os justos, aqueles que pela livre vontade, usando o livre-arbítrio, se afastaram de Deus e não quiseram a Deus por livre vontade. Ele não resgatou. Ele resgatou os justos e segurou no punho e levantou e divinizou a humanidade. Esse divinizar a humanidade é Jesus dizendo que Ele quer santificar a todos nós, elevar-nos de seres humanos criados para filhos. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros das promessas de Deus. E só entra no céu aqueles que se deixarem segurar pelo Senhor, que na sua livre vontade, por mais que sejam frágeis e pecadores, saiba que Deus sabe o que você passa. Deus sabe da tua fraqueza e da tua limitação. Mas só basta você estender o seu braço. Nem queira segurar na mão de Deus. Estenda o seu braço. É Ele que vai segurar no teu punho e vai te levantar e vai tirar de onde você está. E vai tirar de onde você está. Qual a mansão dos mortos que você está? E eu quero dizer, o Cristo não só desceu à mansão dos mortos quando Ele morreu. E aqui eu quero lembrar que quando Ele encarnou-se, Ele já, na sua vida pública, Ele já foi salvando muitos da mansão dos mortos. E aqui eu quero lembrar de muitos que o Senhor fez isso. Quantos estavam se perdendo, mergulhados no mal? Quantos o Cristo libertou de espíritos imundos? Aquelas pessoas estavam numa mansão dos mortos, se perdendo. E o Cristo foi à mansão dos mortos daqueles que se deixaram dominar pelos demônios. Jesus, quando libertava a muitos de espíritos imundos, Ele estava resgatando da mansão dos mortos ainda em vida. Porque muitos estavam aparentemente vivos, mas estavam morrendo. Como hoje, muitos estão aí, visivelmente parecem que estão vivos, mas a alma está perdendo. A alma já está na mansão dos mortos antes de ir para lá. E como eu disse, filhos
criados à imagem e semelhança de Deus, não foram criados para a perdição, não foram criados para o inferno, mas para o céu. E você, meu irmão e minha irmã que está aí hoje, você que está em casa, onde o sistema Canção Nova de comunicação alcança, seja você que está num celular, num computador, no rádio, na TV, não sei onde você está, numa prisão, num leito, no hospital, você que está de alguma forma escutando isso, ou vendo a imagem na TV, a tua alma está se perdendo, estenda a tua mão agora, deixa o Senhor segurar na tua mão e te salvar, porque Ele está querendo te salvar, te tirar dessa mansão dos mortos onde você está. Um dia Jesus foi à mansão dos mortos e um dos apóstolos, Levi, o Mateus, o apóstolo, estava se perdendo, era um cobrador de impostos, estava se perdendo nos seus roubos e enganos. E um dia Jesus passou na sua mansão dos mortos, que ela era a coletoria de impostos, e disse: vem e segue-me. Mateus se levantou imediatamente. E aqui eu quero citar esse levantar-se imediatamente. Esse levantar-se de Mateus da coletoria de impostos é o mesmo verbo, anastasis, que é usado na ressurreição de Cristo. Como eu disse do ícone que se chama anastasis, a ressurreição. Quando Levi se levanta da coletoria de impostos, é o mesmo sentido quando Jesus ressuscita os que estão na mansão dos mortos, quando Cristo também ressuscita. Naquele momento, Mateus, Levi, que estava morto na sua mansão dos mortos, o Cristo o salva. E ele se torna um dos apóstolos. Um dia, o Cristo desceu à mansão dos mortos e uma mulher que jogaram na mansão dos mortos. Uma mulher que estava para morrer. Já estava morta pelos seus pecados, pelos seus adultérios. Já estava com a sua alma quase perdida. Mas ainda mais, o jogaram numa mansão dos mortos para acabar com sua vida. E assim ela se perderia. Mas Jesus desceu. O Evangelho mostra que ele estava abaixado, escrevendo com o dedo no chão. Ali ele estava salvando aquela mulher. Ele desce aonde ela estava, no chão, quase para ser morta. Jesus já desceu à mansão dos mortos daquela mulher adúltera, e ali ele salvou, ali ele ressuscitou ela. Um dia Jesus desceu a uma mansão dos mortos também, num poço chamado Poço de Jacó. Há uma mulher que já estava quase perdida nos seus adultérios também. E Jesus salva aquela mulher, dizendo: eu te darei da água que você nunca mais terá sede, e eu te salvarei. E o Senhor naquele momento entra na verdade daquela mulher, invade a mansão dos mortos dela, e ela se deixa encontrar pelo Senhor. Estende o braço, e Jesus a salva, a ressuscita. Um dia, Jesus vai à mansão dos mortos, e um baixinho chamado Zaqueu, que nem podia ver Jesus porque era tão baixinho, e no meio da multidão ele sobe, ele se eleva. Aquilo foi Deus já fazendo ele se elevar. Ele estava morrendo na sua mansão dos mortos de pecado. E primeiramente Deus dá forças a ele para erguer-se, para que ficasse no plano de salvação do Cristo. E Jesus invade a sua mansão dos mortos, a sua casa, cheia de pecado, de roubos e enganos, de riqueza injusta. E Jesus diz: eu te ressuscito. A salvação entrou na tua casa. O Senhor sempre vai fazer isso. Um homem, ladrão, no último suspiro de vida,
estava mergulhado na sua mansão dos mortos, e Cristo o salva quando estava pregado na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento, aquele ladrão que pregado às suas mãos não podia estender para o Cristo, mas de propósito, ele estava com as suas mãos, uma das mãos apontadas para o Cristo, pregado na cruz. E o Cristo, mesmo com as suas mãos pregadas na cruz, segurou na sua mão e o salvou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus entrou naquela mansão dos mortos daquele homem, que estava no fim da sua vida. Meu irmão e minha irmã, enquanto você tiver suspiro de vida, o Senhor vai à tua mansão dos mortos tentar te salvar. Você que está, onde você está, como eu disse, onde o sistema Canção Nova de comunicação alcança, no Brasil ou no exterior, seja onde for, e você está mergulhado numa mansão dos mortos da droga, mergulhado numa mansão da morte dos vícios, mergulhado na mansão das mortes do adultério, mergulhado na mansão dos mortos, entregue aos espíritos imundos. Você de tanto viveu uma vida totalmente errada, até os espíritos invadiram a tua vida. O Senhor, com seu braço forte, a sua mão poderosa pode te libertar. Você que está mergulhado na mansão dos mortos, da tristeza, da depressão, da síndrome do pânico, que está mergulhado querendo até cometer suicídio, como Judas, que inclusive Judas, Jesus por diversas vezes desceu à sua mansão dos mortos. Os evangelhos não falam quando Jesus o encontrou, mas Jesus o encontrou, senão ele não seria apóstolo. Jesus o encontrou e o escolheu. E diversas vezes Jesus foi à mansão dos mortos de Judas tentar salvá-lo, inclusive na última ceia. Até na última ceia, Jesus tentou salvar aquele homem que mergulhado na sua mansão dos mortos estava. Eu não sei qual a mansão dos mortos você está. Quero te lembrar que qualquer pecado, por mais que seja venial, os veniais te levam também um dia a pecados mortais. Ou se você está em pecados mortais, deixa Jesus segurar no teu punho e te salvar no dia de hoje. Porque hoje é o dia da salvação. Principalmente hoje, que nós celebramos o Sábado Santo. Esse momento que a esperança que foi encarnada desceu, onde aqueles que eram justos, frágeis, mas esperavam um dia a salvação de Deus. E no dia de hoje, o Senhor desce à mansão dos mortos, segura no punho de Adão e Eva, e assim todos os justos que estavam no seio de Abraão. Mas como a salvação do Senhor é hoje, e hoje é o dia que o Senhor te deu, amanhã você não sabe, o passado não te pertence mais. Hoje o Senhor estende para segurar o teu punho. Você quer? Você quer? Quando eu falei do ícone, quando Jesus entra na mansão dos mortos, quebrando as portas do inferno, esmagando aquelas portas do inferno, ele diz: acorda tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E ele diz: por ti, ó homem, eu fui encarnado, eu me tornei um de vós. Por ti eu fui esbofeteado no rosto. As marcas que vocês veem, ele falando para quando desce à mansão dos mortos, foi por ti. Todas as marcas, as minhas costas, o meu ombro, as cusparadas que eu levei no rosto, as mãos chagadas, os pés, foi por ti. Quando transpassaram esse lado aberto,
que lançaram a lança, foi por ti. Da mesma forma que eu tirei uma costela do teu lado, feri o teu lado para te fazer perfeito e te dar um complemento, por ti eu fui traspassado para te salvar. Acorda, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te ressuscitará. Qual mansão dos mortos você está? Onde você está mergulhado? Fecha os teus olhos agora. E lembra, agora faça um exame de consciência. Onde você está agora? Você que dorme, acorda de entre os mortos. Você que está jogado na mansão dos mortos, qual seja onde você está, deixa o Cristo te salvar. Deixa o Cristo segurar no teu punho e te salvar. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe das tuas verdades, das verdades do teu coração. Não precisa nem você abrir a boca, porque Ele perscruta os corações. E Ele sabe o que se passa no mais íntimo do seu ser. Ele sabe da tua fraqueza. Ele sabe dos teus vícios. Ele sabe dos teus pecados. Seja pequenos ou graves, Ele sabe tudo. E Ele olha para você agora. Estende a tua mão. Erga a tua mão. E deixa que eu te salve. O Cristo quer te salvar, meu irmão. Seja onde você está. Mergulhado em qual mansão dos mortos você está. Ele diz para você: acorda, tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e eu te iluminarei. Onde você está, as trevas do teu coração, Ele quer iluminar. E Ele diz mais, quando Ele chega à mansão dos mortos, Ele diz: eu te ordeno. Eu te ordeno. Se você está na prisão, saia da prisão. Seja dos teus vícios, seja dos teus pecados. Cristo já nos libertou. Nós não somos mais escravos. Lá no Antigo Testamento, Deus libertou o povo da escravidão do Egito, depois da escravidão da Babilônia, do exílio da Babilônia, dos persas, dos gregos. Quantos povos interviram na vida da humanidade? Não somos mais escravos, filhos criados por Deus e tornado filhos, não podem ser mais escravos, porque o Cristo já nos libertou na cruz. O Senhor nos redimiu. Nós não podemos mais ser escravos de nada, de qualquer pecado, nem de vícios, de nada, nem do demônio. O Senhor já esmagou a cabeça da serpente. O Senhor já venceu o inimigo, e como diz Paulo, em Cristo nós já somos não só vencedores, mas muito mais do que vencedores. E nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas do presente, nem do porvir, nem as alturas, nem a profundidade, podem te afastar do amor de Deus, do amor que Deus tem por cada um de nós. Aos que jazem nas trevas, vinde para a luz, e aos que estão entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. E eu digo para você aqui, como um ministro consagrado por Deus, como alguém frágil, pecador, mas que escolhido por Deus, assim como Ele escolheu a tantos. Em nome do Senhor e como persona Christi, eu digo para você: acorda,
de entre os mortos. Eu te ordeno, você que está se perdendo na tua mansão dos mortos, acorda de entre os mortos, levanta-te. Cristo não te fez para a perdição. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti, somos um só. Quando Cristo criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós somos um pedaço de Deus. E se você deixa Deus te salvar, Ele vai te divinizar, Ele vai te elevar. Assim como Ele se rebaixou, encarnou-se, se fez homem, Ele quer fazer de nós criaturas criadas, mas tornadas filhos por Ele. Ele quer nos fazer divinos. E nos fazendo divinos, Ele nos insere no ciclo de amor perfeito. Quando tudo era perfeito lá no início de tudo, onde o Pai amava o Filho, onde o Filho que era amado deixava-se amar, onde o Espírito Santo que era o amor, o Senhor quer te inserir novamente no jardim do Éden. Em um jardim Deus nos criou, em um jardim a humanidade se perdeu, em um jardim Deus se deu a sua vida por nós. Em um jardim Deus ressuscitou, e Ele quer te fazer voltar ao jardim do Éden. O que Deus lá no jardim do Éden criou tudo perfeito, e a humanidade se perdeu, Ele quer te fazer retornar ao jardim, onde tudo era perfeito. Mas para isso Ele espera o teu sim. Você quer? Esse sim não convenceu nem a mim, e muito menos convencerá aquele que quer te salvar. Você quer? Você quer? O Senhor te ordena: sai da tua prisão, saia de onde você está mergulhado. É uma ordem. É uma ordem. Não é eu que estou ordenando. É o Cristo que te ordena e fala por meio da minha boca. Eu sou apenas a boca. É o Cristo que fala. O profeta é apenas a boca. O Cristo que fala. E nesse dia, nesse sábado santo, Ele te ordena. É uma ordem. Sai. Sai do teu pecado. Sai do teu pecado, porque você não sabe se amanhã você estará aqui. E veja bem, não existirá mais mansão dos mortos. O Senhor não vai fazer isso novamente, o que fez lá. A mansão dos mortos é aqui. A mansão nossa dos mortos é aqui nessa terra. Como lá na Salve Rainha nós rezamos, neste vale de lágrimas. Aqui é o vale de lágrimas. Claro, aqui eu estou parafraseando, estou poetizando. Mas nós não desceremos mais à mansão dos mortos, porque lá Abraão não está mais. Aqueles que estavam no seio de Abraão, esperando, na esperança da salvação, já está no céu. Quando o Senhor desceu à mansão dos mortos, já resgatou todos os justos. Claro, nós temos o purgatório, mas é diferente daquilo que era a mansão dos mortos. Quem vai para o purgatório já está salvo, mas para chegar ao purgatório você tem que deixar-se conduzir por Deus. No purgatório não entra quem não quer a salvação, quem insiste em permanecer na mansão dos mortos. Mas veja bem, para o céu nós precisamos de muito mais. Precisamos ser santos.
E para ser santo, nós precisamos deixar que aquele amor, que é o Espírito Santo, que junta o Pai e o Filho, é preciso deixar Ele te guiar na santidade. Como eu disse, a mansão dos mortos nossa é esse vale de lágrimas, onde nós vivemos. E é nesse vale de lágrimas que você precisa estender a tua mão e deixar o Cristo segurar no teu punho e te levantar. Não permaneça no pecado. E aqui eu lembro, porque o Cristo, quando foi resgatar a humanidade perdida, uma parábola que resume isso é a parábola do filho pródigo. O Senhor foi buscar a ovelha perdida. O Senhor desceu à mansão dos mortos para buscar Adão e Eva, que estavam perdidos, eram ovelhas perdidas. E o Senhor, nessa mansão dos mortos, que é esse mundo, Ele quer buscar a ovelha que se perdeu. Nós, quantas vezes quando fracasso, quando tropeço, eu me torno uma ovelha perdida. Porque, como eu disse, qualquer pecado infringe a ordem de Deus. Qualquer pecado que eu cometo me deixa com possibilidade de perdição. Qualquer pecado que eu cometo pode me levar, se eu não me arrepender e voltasse para Deus, pode me levar à perdição. Deixa o Senhor te salvar hoje. Amanhã pode não existir para mim e para você. Amanhã pode não existir para você que está aí no leito, doente. Amanhã pode não existir para você que insiste em dizer que Deus não existe, que insiste em dizer que não existe nada disso e que ao morrer acabou tudo. Em Cristo nós entendemos que a morte não é fim, a morte é início. Na cruz que ontem nós celebramos, e na encenação da Via Sacra nós vimos ontem, o Cristo que foi crucificado e colocado no sepulcro, ali é só uma parte da história. A história tem continuação. Daqui a pouco, na madrugada, o Cristo ressuscitará. E não acaba aí a história. O Cristo vai se elevar aos céus. E não acaba a história aí. O Cristo enviará o Espírito Santo em Pentecostes. E não acaba aí. Os apóstolos sairão a pregar o Evangelho a todos. E não acaba aí, porque o Cristo vai escolher um homem frágil, Paulo, apóstolo, que era um perseguidor, que estava se perdendo na sua mansão dos mortos. Mas no caminho de Damasco, o Cristo segura no seu punho e o salva, e o escolhe para levar aos pagãos. E aí a salvação vai a todo mundo conhecido. E a história não acaba aí, porque Paulo é martirizado. A história continua há mais de 2000 anos na igreja, que muitos tentaram destruir. Imperadores, ideologias, homens poderosos, e até hoje tentam destruir. Inclusive até dentro da igreja, muitos tentam se infiltrar dentro da igreja, para tentar destruir a igreja de dentro. Mas uma coisa eu digo, que o Senhor disse um dia a Pedro: as portas do inferno nunca prevalecerão na igreja de Cristo. As portas do inferno nunca prevalecerão, porque o Cristo já venceu de uma vez por todas. E a história não acaba aí depois de 2019 anos. A história tem continuação na minha vida e na sua. Porque enquanto você tem anos de vida, a história vai continuar em ti.
E o Senhor, assim como escolheu lá atrás tantos, Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, juízes, reis, os apóstolos, os discípulos, Paulo, tantos na igreja primitiva, tantos papas, tantos padres, tantos leigos e leigas, tantos santos e santas que a igreja proclamou. Deus escolhe você. Deus escolhe você. Você mesmo que está mergulhado hoje na mansão dos mortos, Ele quer te levantar para te fazer e te usar como salvação. Deus escolhe você para ser profeta. Você mesmo que se acha indigno. Você mesmo que se acha aí que está cheio de pecados. Ele quer te salvar para te usar como salvação para muitos. Se você diz sim, Ele fará maravilhas. Assim como fez maravilhas na vida de Nossa Senhora, e por meio do sim dela, toda a geração e toda a humanidade teve possibilidade do encontro com o Cristo que salva, e as portas do céu se abriram. Você sabe o que Deus quer fazer com você? Eu nem sei o que Deus quer fazer de mim amanhã. Eu sei que eu direi sim. Assim como lá em Isaías, quando Deus o chama e diz: a quem enviarei eu? Isaías diz: envia-me, Senhor. Eis-me aqui. Eu não sei o que o Senhor fará de mim amanhã. Eu só sei que eu direi sim. E se Ele quiser salvar por mim uma pessoa, duas, eu direi sim. Onde Ele me levar, eu quero dizer sim, porque primeiramente eu não quero me perder. Eu quero encontrar-me com o Senhor face a face. Lá no Apocalipse diz: hoje nós vemos em parte, como um espelho confusamente. Mas lá, quando nós estivermos face a face com Deus, nós assim perceberemos e entenderemos como nós sempre fomos conhecidos e amados por Deus, desde toda a eternidade. Aqui nós não entendemos perfeitamente. Sabemos que Deus nos ama, mas só lá nós entenderemos como nós somos conhecidos e amados. Você quer saber isso? Você quer entender esse imenso amor de Deus? Faça de tudo para ir para o céu. Você quer ver a Deus face a face? Busque ser santo para ir para o céu. Eu estou ralando para isso. Eu não quero me perder, porque eu quero olhar nos olhos de Deus e quero escutar de Deus dizendo: Padre Edilberto, eu sempre te amei. E eu quero dizer isso para Ele face a face. Na minha fragilidade, eu sempre te amei também, ó Deus. Eu sempre te amei. Sabe qual é o maior sofrimento de uma alma na perdição? Não é o fogo que a gente vê nas literaturas do inferno. Não é o demônio com chifres colocando um tridente, espetando. Sabe qual é o maior sofrimento de uma alma que se perde? Sabe? É ser criado por Deus à imagem e semelhança. Deus, durante toda a vida daquela pessoa, tentar salvar. E aquela pessoa nunca mais e nunca vai ver a Deus face a face. O maior sofrimento não é o fogo ardente, é nunca ver Deus, é nunca olhar Deus face a face, e nunca vai, porque quem se perde por livre e espontânea vontade, é por livre vontade que diz: eu não quero ver Deus. E esse será o maior sofrimento de uma alma que foi criada por Deus, que tem um pedaço de Deus em si, que tem um pedaço do jardim do Éden que faz ter saudade de Deus, saudade do céu, saudade do lar, e nunca vai chegar lá. Esse será o maior sofrimento. E eu quero viver a minha vida, o tanto de anos que Deus me der,
para ganhar o céu. Você também não perca o céu. Estenda a tua mão. Deixa Deus te salvar hoje. Não deixa para amanhã, amanhã pode ser tarde. Não adie dia em dia a tua conversão, porque amanhã pode ser tarde. Jovem, larga essa vida de depravação. Larga essa vida das drogas hoje. Não deixa para amanhã, porque você pode ter uma overdose. Não deixa para amanhã. Entrega a tua vida hoje. Larga a tua mansão dos mortos, seja onde for. Você que vive em pecados graves, larga hoje. Corta pela raiz esse pecado e abraça a salvação, porque a esperança encarnou-se e te deu a possibilidade da salvação. O céu está aberto, só basta você dizer sim, estender a tua mão e dizer: segura a minha mão, Senhor, porque a mansão dos mortos, o inferno não é o teu lugar. Deixa o Senhor segurar a tua mão. Vamos ficar de pé e nós vamos cantar a música que nós cantamos no início. E você vai erguer os braços agora, como Adão e Eva ergueram o braço, e deixa Deus te salvar. Deixa Deus segurar na tua mão e te salvar e te tirar da mansão dos mortos onde você está. Diga: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, segura Senhor. a minha mão, Senhor. Segura a minha mão. Eu não quero mais estar nessa mansão dos mortos. Eu não quero mais estar nessa mansão dos mortos. Eu não quero mais estar mergulhado nos vícios, Eu não quero mais estar mergulhado nos meus vícios, pecados. nos meus pecados. Eu quero deixar que tu me salve. Eu quero deixar que tu me salves. Sim, eu vou onde ninguém vai, eu vou. Na mansão da morte eu sou Teu Salvador. teu Salvador. Não desisto de ti. Não desisto. Deus não desiste de você. Sim, eu sei. Sim, eu sei. O que ninguém sabe, eu sei. O que Deus sabe das tuas verdades. Eu sei. E não te condeno, eu vim Para te salvar. Pra te salvar, Te devolver a paz. te devolver a paz. Ergue os teus braços, segura a minha mão. Segura a minha mão. Aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo está. Canta isso, segura a minha mão. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Se todos os dias da tua vida você erguer a sua mão, deixar o Cristo te erguer, Ele sempre estará contigo. E Ele que é luz iluminará as tuas trevas. E Ele que é a salvação te salvará. E Ele que é a esperança aumentará a esperança do teu coração na salvação. Aumentará a tua fé e dará o seu Santo Espírito que te salva. E dará o Espírito Santo que te fará santo. E dará o Espírito Santo que vai te colocar no céu,
te dará o Espírito Santo, que te fará entrar novamente no jardim do Éden. E assim você, durante toda a eternidade, estará diante de Deus que te ama. Segura minha mão, aqui não é o teu lugar. Segura minha mão, eu vim te levantar. Seguro a tua mão, eu te levo comigo. E onde eu estiver, lá comigo estará. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.